Gente, eu tô aqui pra falar da Kéfera, basicamente. A gente É. não sabe, quer dizer, eu não sei de nada, o Lucas que sabe de tudo. Ele resolveu falar, ó, vamos fazer essa pauta. Então tô aqui, quero entender o que tá rolando. Eu trouxe a fofoca aqui pra ele. O mundinho das influencers tá balançado. O White People Problem foi atualizado com sucesso, pelo que estão dizendo. Não somos nós ainda. Ai meu Deus, eu não sei de nada. Mas assim, falando em Kéfera, pode ser polêmico, né? Porque ela já teve aquela polêmica lá com a Fátima Bernardes. Ela é uma pessoa, enfim, né? Vamos ver. Polêmica no táxi ou no avião. Você Essa eu não lembra da sei. vez? Pra te ver, tem Acho coisa que que eu nem teve sei. uma do avião que ela pediu pra aeromoça, se eu não me engano. Olha, por favor, pede pra ninguém falar comigo. E a aeromoça, mas quem é a senhora? Ai, meu Deus. Essa faz tempo, faz tempo. Então ela sempre tá aparecendo na mídia de novo com alguma polêmica, né? Acho que nada que edifique a vida dela ou a carreira. Ou então que edifique a nossa, né? Mas a gente tá aqui pra comentar e vocês também, comenta com a gente, curta, se inscreva e deixa seu comentário aqui sobre todo esse bafafá que a gente quer saber a sua opinião sobre. Exatamente. Eu sou o Marcos. E eu sou o Luke. Nesse canal a gente comenta de tudo, então Comenta com a gente. vamos logo pra essa treta. Já deixa eu entender o que tá rolando. O que aconteceu? Só contextualiza aqui pra galera saber e pra eu também saber. Basicamente, ela faz um vídeo bem cinematográfico, bem calculado, dizendo sobre as consequências que a vida precoce de um youtuber pode sofrer. Então, tipo, acho que, como todo mundo tá dizendo, ela é a nova Disney Idol. Disseram também que ela é a nova Larissa Manoela, que é explorada desde criança. Ainda bem que a gente começou no YouTube um pouco mais velho. Que tá mais maduro, eu já tô quase 30 anos. Eu já tô quase 40 anos. Enfim, né? Quem tá aqui sabe. Exatamente. Vamos lá? Quem você era com 17 anos? E o que você seria se tivesse uma câmera acompanhando cada passo seu Drama. durante toda a sua juventude? Como é que você acha que o mundo te veria se aos 17, 18 anos você falasse tudo, exatamente tudo que você pensa para milhões gata. de pessoas? Calma. Eu cresci na internet, então na minha cabeça era como se cada seguidor fosse um melhor Deixa eu primeiro entender pra ver se eu compro a ideia dela, entendeu? amigo, sabe? E eu não queria esconder nada dos meus melhores amigos. Obviamente, eu já falei muita besteira, eu era uma adolescente. Mas de certa forma, o mundo esperava que eu fosse um exemplo, que eu fosse madura, que eu fosse perfeita. Mas eu era só uma adolescente usando uma câmera como diário. Como você teria se saído no meu lugar? Esse é o vídeo. Aí estão cancelando ela porque ela falou uma perspectiva sobre o que ela sentiu, o que ela vivia naquela época e de como isso afetou a saúde mental dela e tudo mais, a vida dela e por aí vai, basicamente isso. Exato. Eu já tinha visto o vídeo, eu já tinha tido minha opinião, eu já pensei algo, depois dispensei. Assistindo agora de novo, eu já tenho outra opinião Ai meu sobre. Deus, todo inconstante. Porque assim, eu acho que a gente precisa de tempo pra digerir uma informação. Entendi. A gente não deve nunca julgar algo assim logo de cara. Uhum. Não devemos. A princípio parece um white people problem. E logo de cara, na primeira vez que eu vi, eu pensei, poxa, cara, que privilegiada, que white people problem. Esse foi o meu primeiro pensamento. Depois eu revi, eu fiquei pensando, tá, vou ver outras opiniões das pessoas, vou ver o que a galera tá achando. Me levei um pouquinho pela opinião dos outros, mas depois assisti a terceira vez, acho que tem uns 2 dias. Falei, cara, eu acho que com a perspectiva que ela teve e com os parâmetros que ela teve, aquilo talvez tenha sido um problema. As pessoas têm colocado muito em pauta, deveria acordar às 5 da manhã pra pegar um ônibus, trabalhar de domingo a domingo. Tá, gente, essa realidade é muito real aqui no Brasil e todo mundo sabe. Só que, cara, como você vai cobrar a consciência de classe de alguém nesse nível que nunca teve, nunca nem precisou, talvez, entender o que seria isso? Concordo. Entendeu? Então, com a perspectiva dela, cara, não tem como julgar e falar que, tipo, ela é uma garota mimada, digamos. Eu acho que todo sofrimento, de certa forma, é válido, pra cada pessoa tem um peso, e a gente tá aqui pra tentar tirar uma conclusão concreta disso, sabe? Algo sólido e não ficar indo não ser uma Maria vai com as outras. Fim de vídeo. Aquela, tô zoando. Porque, tipo assim,
Fala você agora. Não, eu acho que ela tava vivendo a bolha dela, tava vivendo a realidade dela. Então, assim, tipo, é muito difícil você falar sobre várias situações, ou então, tipo, se colocar em várias situações que você nunca viveu. Sim. Então ela nunca vai falar porque, enfim, ela tá falando sobre uma realidade Dela, dela. unicamente dela. Sim, exato. Então, tipo, são referências dela, é a métrica dela, entendeu? Então, eu acho meio doloroso, inclusive, as pessoas meterem hate nela. Porque eu Ela não acho que, feriu de ninguém, fato, gente. ela deve ter realmente várias coisas que aconteceram lá no passado que a machucaram, que fez com que ela realmente visse que, apesar de ter todo o privilégio, ela também tinha também as dores. Na vida nada é constante, né? Tipo, a gente oscila na vida, a gente tem altos e baixos. E os baixos dela, que pra muita gente são muito altos, né? Tipo, pra quem realmente ou anda de ônibus, ou tem CLT, ou então, tipo, enfim, até hoje não ganhou nem a fração do dinheiro que ela ganhou, realmente é uma coisa de se indignar. Mas eu entendo quando ela faz um vídeo desse, falando sobre a realidade que ela viveu. Sim. E pronto, gente, fim de vídeo. Tipo, não tem muito o que falar, sério mesmo. Eu acho que, enfim, ok, vamos adentrar um pouco mais. Eu quero entender que parece que teve a irmã que falou alguma coisa, mas foi contra ela. Sim, ela veio, surfou na onda, aparentemente, né? Então tá todo mundo falando, então deixa eu dar minha perspectiva, que também é muito válida. Eu acho que é necessário as pessoas dialogarem sobre esse assunto para poder entrar num consenso, acho que ter uma roda de discussão. Não, Lucas, eu não acho que tem que ter uma roda de discussão sobre Não. esse tipo de situação. Tipo, a gente tá aqui pra comentar de tudo, mas também pra discordar de tudo. Tipo, gente, é fácil entender que cada um vive a sua vida. Sim, só que todo mundo veio num tom de ataque, entendeu? Do tipo, querendo colocar ela como uma garota mimada. Talvez seja. Porque a talvez maioria sim. das pessoas, elas são extremamente necessitadas de dinheiro. Então, tipo, a gente Sim. vive uma vida onde existe muita desigualdade, entendeu? Então é por isso que as pessoas, elas, tipo, meteram hate nela. Porque, enfim, é de fato um lugar de privilégio que ela vive. Isso é inegável, a questão financeira, principalmente a financeira, Eu acho que a provavelmente financeira ela é mais mudou a forte. vida de muita gente da família dela. Sim. Só que a gente vê aí diversos famosos tendo problemas psiquiátricos por conta de fama. A gente vê aí o Whindersson Nunes, quem mais que vem na tua cabeça? A gente pode falar, por exemplo, da Lady Gaga, que em parâmetros é muito maior do que essa galera, e fala abertamente sobre saúde mental, e o quanto a internet acaba ferrando com a cabeça das pessoas. A gente tem o exemplo da Chloe Halle, onde a própria Beyoncé falou pra elas, olha, não leiam os comentários das suas fotos, porque isso vai acabar com a tua saúde mental. Então, esse pouco tempo que a gente tá aqui no YouTube, eu já vejo o quão desgastante é gravar, porque parece que não, mas é cansativo. Sim, era isso que eu ia falar. Tipo, Pensar numa pauta. realmente é cansativo porque tem que gravar, tem que pensar numa pauta, tem que se expor, tem que talvez, tipo, fazer algo pra ninguém assistir, porque a gente tá começando, ou tem que fazer pra alguém assistir e talvez não assistir até o final, ou, enfim, tem, sabe, tipo, porque também é um lugar que a gente tá aqui pra errar, entendeu? Pra ser julgado, entendeu? Tanto A é. partir do momento que a gente se expõe, a gente tem que estar ciente que a gente vai ser um prego e a gente vai ser martelado. Eu concordo sobre tudo que ela passou, mas eu acho também que todo esse nível de vídeo que foi muito bem pensado, foi tudo muito bem calculado, tipo, seja por causa da gravação, seja por causa do roteiro, seja por causa da filmagem, seja por causa da estética, que ela fala sobre isso fazendo isso. Tipo, ela fala sobre o quão foi difícil fazer conteúdo, fazendo um conteúdo. E fazendo um conteúdo muito bem feito. E o que as pessoas resolveram fazer? Falar sobre o conteúdo dela. Então, tipo, no final das contas, aquilo que sempre deixou ela muito mal, ou em alguns momentos mal, foi o que também enriqueceu ela, e foi o que também levou ela onde tá, e foi o que ela... Agora, o que todo mundo tá fazendo, falando dela. Tipo, levando. Por isso que eu acho que tudo é muito calculado, sabe? Mas se fosse um homem falando, será que as pessoas cairiam em cima como estão caindo? Aí a gente entra em outras pautas e tudo mais, que realmente... Porque existe todo um rolê de que ela também foi muito massacrada, porque ela também cresceu com a internet. E quando tu cresce com a internet, você também tá ali, tipo,
crescendo, amadurecendo como pessoa, né? Tipo, ela era uma menina muito jovem. Ela mesma fala no vídeo. E não é romantizando, às vezes, escrotice de jovem, de adolescente. É que, de fato, poxa, ela já é uma mulher de 30, quase 30 anos, e tem consciência da pessoa que ela foi. Sim. Sabe? Tipo, por exemplo, eu vou ser polêmico com o que eu vou falar aqui agora. Às vezes as pessoas desenterram tweets de pessoas de 10, 15 anos atrás. Porra, a pessoa não é a mesma pessoa hoje em dia. Às vezes pode continuar sendo uma escrota, entendeu? Mas muita gente passa pelo processo de mudança, entendeu? Então o nosso passado, gente, não nos define. Sim, sabe? E isso é tão incrível que tu tá falando, porque, tipo assim, em 3 meses agora, a gente perdeu 23 quilos. Então, assim, a gente já não é meio que a pessoa de 3 meses atrás, da mesma forma que se corresponde o fato de que a gente emagreceu e mudou tão rápido, a nossa mente também muda, o nosso, sabe, tipo, o nosso comportamento muda. Tipo, sabe, tudo é mutável, assim, tudo. E eu acho que algumas coisas são efêmeras e alguns pensamentos são efêmeros. Tipo, alguns pensamentos que há um tempo atrás a gente, ai, nossa, eu acho que tal coisa é certa. Hoje talvez a gente não ache certa e assim vice-versa, sabe? Então, enfim, não sei nem porque a gente tá falando sobre isso. Eu não falei no próprio vídeo, que eu vi o vídeo 3 vezes. A princípio eu achei uma grande pataquada, depois eu achei um pouco menos pataquada. E vendo agora eu consigo ter uma visão mais ampla do assunto, sabe? Não julgar simplesmente como um juiz de internet, porque o que mais tem é isso, gente. Vamos ver o pronunciamento da irmã dela e continuar com esse vídeo. Vamos lá, essa é a irmã dela, que é mais nova do que ela, pelo que eu tô vendo aqui nessa fotinha. Kéfera, sabe quem cresceu sendo traumatizada? Quem foi criada pelo seu pai. E eu fui criada pelo seu pai, então eu posso provar. Nem imagino como devo ser ter milhões de seguidores no YouTube, porque os últimos 4 anos da minha vida eu fiquei numa terapia tentando tirar da minha cabeça a ideia de que eu sou insignificante. Por quê? Porque a frase favorita do seu pai é: se recolha a sua insignificância. Com 30 anos eu tenho uma certa dificuldade de ensinar minha filha nas tarefas de casa. Meu Deus, ela tem 30 anos. Parece ser bem mais nova. Eu jurava que ela tivesse uns 17, 18. Mas por que ela tá falando sobre significância? Deixa eu ver, porque, tipo assim, eu acho que tem uma inveja nisso. Vamos ver, vamos Não tentar entendi, entender. vamos ver. Porque quando era na minha vez, eu apanhava com régua nos dedos. Eu cheguei a ser em Curitiba com 18 anos, porque eu fui num karaokê com os meus amigos e seu pai me trancou pra fora de casa. Até hoje eu uso comida como punição, porque com 8 anos seu pai me deixou 10 horas na biblioteca, eu pedi comida pro moço e ele ficou bravo. Chegando em casa, ele me fez comer 8 pão seco com queijo e eu odeio queijo. E esses são só alguns exemplos de vários outros que aconteceram. Então, querida, é uma boa ideia você pegar seus milhões de seguidores no YouTube, seus milhões de reais que você tem na conta, seus whey protein, seus pré-treino e agradecer muito por eles, porque a tua vida podia ter sido muito pior. Kéfera, sabe quem cresceu sendo traumatizado? Não, peraí, gente. Pra que essa menina foi fazer um vídeo desse? Pareceu até que, tipo, sabe quando tu conta uma coisa ruim e aí vem uma outra pessoa e fala assim mesmo, mas eu vivi uma coisa pior, querendo lutar, competir, quem sofre mais. Eu acho que ela fez isso propositalmente, como o Lucas falou ainda há pouco, pra surfar no hype de conhecerem ela. Eu acho. Eu nunca tinha ouvido falar. Pra se tornar popular. Tanto é que a gente tá falando dela aqui. Ai, meu Deus. Acho que realmente essa vontade de aparecer acaba sendo fato, assim, sabe? Porque realmente porque não tem a ver ela ter falado. Assim, tem a ver. Porque realmente ela passou muito mal com toda essa questão. Se é o mesmo pai. Realmente, infelizmente, essa daqui não foi tão privilegiada com esse convívio. Porém, tudo que a Kéfera vive foi fruto do que ela criou na internet. Não foi pai que deu na mão dela, não. Tipo assim, ela morava com a mãe dela, todo mundo conhece, eu não lembro do nome da mãe dela, que também era bem famosa por conta dela. Mas, querendo ou não, foi ela que teve a ousadia de, vou ligar a câmera aqui e falar um monte de coisa, vou usar isso aqui como o meu diário. Tipo, eu não acho que a gente também tem que romantizar ou minimizar as dores do outro, porque só o outro sabe o que dói, aonde é que aperta o calo, sabe? Exato. Então, assim, tudo bem, ela sofreu, mas a Kéfera também sofreu, entendeu? Na perspectiva da irmã dela, da irmã da Kéfera, pode ter sido, assim, tipo, injusto, que ela sofreu mais, mas assim, enfim, eu acho que cada um no seu sofrimento, exato, sabe? Tipo... Foi a terapia em dia, gente. Era isso? Tipo... Agora tem mais um vídeo dela. De quem? Dessa menina, e depois tem um pronunciamento da Kéfera que eu não li. Bora ver se tem plot twist, então. Oi, gente, eu ia colocar uma camiseta branca da Paz, mas daí eu vi que eu não tinha. Tá, e o que a Kéfera tem a ver com isso? Foi a pergunta que mais teve, junto com, a culpa é da Kéfera? Eu estava passando pelo meu feed e...
Exatamente. A culpa era da Kéfera? Tipo, o que a Kéfera tem a ver com isso? Não o que foi eu ela que te criou, né? Ai, gente, é por isso que fazer esses reacts me fazem pensar que realmente talvez eu esteja perdendo um pouco do meu tempo. Não, a gente tá aqui pra se inteirar, né, gente? É isso. Vamos que vamos. E vi o vídeo da Kéfera falando sobre os traumas dela e sobre estar lá com 17, 18 anos e ter que mostrar a vida na frente de uma câmera, pessoas cobrarem que ela tivesse a opinião certa, que ela fosse madura. Então, quando eu estava vendo o vídeo dela, por ter convivido com o pai dela, o que me veio na cabeça foi assim, ó: nossa, Amanda, se tu soubesse o quanto tu escapou de uma bem lascada, se Deus tivesse espirrado enquanto escrevia a história dela, ela poderia ter sido criada pelo pai dela. E daí, se ela fosse criada pelo pai dela, eu apenas quis expor pra ela um cenário de que talvez ela não fosse uma youtuber de sucesso, que ela trabalhou muito. Então por que, querida, você não chegou com ela, fez uma ligação e conversou com ela por WhatsApp, em vez de fazer um vídeo na internet e surfar com isso e ainda tá se justificando? Sabe, tipo... Esquisito. Estudou muito pra ela ser e ela se tornou. Talvez ela fosse uma pessoa que com 26, 27 anos ia estar lá se tratando da cabeça por se achar insignificante e achar que a opinião dela não vale bosta nenhuma. Que talvez um relacionamento da mãe dela com o pai dela fosse deixar a mãe dela tão na merda que a mãe dela não ia ter como, nem tempo, nem cabeça pra colocar ela em vários cursos de teatro, pra levar a guria pra cima pra baixo, assistir peça, participar dos vídeos do YouTube, incentivar a filha dela a fazer o que ela queria fazer. No próprio vídeo dela, ela pergunta como você seria se estivesse no lugar dela, qual é o problema de eu vir aqui e falar como que ela poderia ser se estivesse no meu lugar, o que ela passou raspando na vida. Às vezes a gente tem uma visão clara de como a nossa vida poderia ter sido diferente por conta de algumas escolhas, a gente consegue dar mais valor pra vida que a gente tem agora. O vídeo não foi um ataque, foi apenas uma nova perspectiva, aonde nessa perspectiva talvez ela não fosse uma youtuber de sucesso que ralou, trabalhou e conquistou tudo isso e ainda teve o apoio da família. Ok, gata, eu sei que você é ressentida por tudo que tu viveu e talvez eu até possa, tipo, mudar um pouco da minha opinião e entender que a tua dor também é genuína, sabe? Mas, tipo, enfim, gente, se você também aparece na internet pra fazer um vídeo, é capaz que as pessoas também falem mal, assim como a gente tá, tipo, inclusive oscilando sobre as nossas opiniões sobre as duas. Tipo, como o Lucas falou no começo, ela achou que realmente a Kéfera... Ele achou que realmente a Kéfera era tipo uma mimada e depois mudou. Enfim, gente, eu acho que a internet, como a gente aqui, né? A internet é um lugar de se expor. As pessoas, elas querem, tipo, chegar em algo, sabe? Querem chegar numa relevância. Enfim, nós, ela, todo mundo. Mas ali eu vejo que é tudo muito meio que armado e meio que A gente tá cansado de falar, né? contraditório. Do quão arquitetado essas coisas parecem ser, né? Sim, exato. Ok, mas eu entendi. Ela deu uma explicação óbvia. Eu já tinha entendido, todo mundo já tinha entendido que ela queria dizer que a realidade dela, da Kéfera, foi muito próxima à realidade dessa menina, da irmã dela, porque eram os meus pais. E poderia ter sido tudo diferente em outra dimensão, mas infelizmente estamos nessa. Exato. Bom, agora a gente vai ver aqui o pronunciamento praticamente final da Kéfera. E eu confesso que eu não li, então vai ser uma surpresa pra mim e pro Marcos. Até então eu já tava um pouquinho a par desse assunto. E eu não sei o que ela vai dizer nessa carta de pronunciamento. Então vejam aqui com a gente e vamos ver o que ela vai dizer. Sim, gente, eu sei que fui eu que liguei a câmera e inclusive falo isso no vídeo. E isso foi uma escolha que me trouxe muita coisa boa. Principalmente me proporcionou mudar a vida de toda a minha família. Mas isso teve consequências. Eu sei que tem gente que tem problemas muito maiores que os meus, mas esse foi o meu grande problema. O problema que afetou muito a minha percepção de mim mesma, a minha saúde mental e não só a minha, afeta a saúde mental de muita gente. Como eu disse. Inclusive, até pra gente já afeta um pouco, porque, tipo, que nem tá na proporção dela. Então eu entendo que não é pra desvalidar esse sentimento. A gente, por exemplo, assim, eu vou falar por mim, pelo menos não sei o Lucas. Eu fico, tipo, mal quando a gente não tem muitos views ou quando não tem curtida. Imagine uma pessoa que leva hate. Obviamente que isso é uma coisa que eu consigo lidar porque eu estou aqui, tipo, me expondo e tenho mais maturidade nesse sentido. Até me preparo a um nível de que realmente venha comentários muito ruins, porque isso é capaz que aconteça, entendeu? Ou então outras coisas ruins junto com toda essa exposição. Mas é a consequência, né? Exato. Como ela falou. Na época em que eu comecei meu canal no YouTube, eu fui uma das primeiras. A gente não sabia exatamente a dimensão da internet.
Kéfera criou seu canal em 2010, há 15 anos. A Curitibana tinha apenas 17 anos quando criou os 5 minutos no YouTube. O canal foi um dos primeiros do Brasil a alcançar 1 milhão de inscritos e atualmente, mesmo sem conteúdos regulares, ela ainda conta com mais de 10 milhões de seguidores. Bastante gente. Ela né? foi um fenômeno. É inegável, gente. Hoje existem vários estudos científicos que mostram o quanto as redes sociais afetam negativamente a saúde mental de quem utiliza muito e, mais ainda, de criadores e influenciadores que sofrem hates frequentes, como é o meu caso há anos. Eu acho que ela já estava escrevendo esse texto assim, tipo, ai gente, eu já até sei lidar com tudo isso, porque é tanto hate que isso já nem é Vou novidade pra desenhar mim. pra vocês. Eu escolhi criar conteúdo na internet, assim como hoje milhões de jovens escolhem seguir esse caminho. Não só jovens, como gente um pouco Os mais... senhores. Mas a gente não escolheu ser massacrado diariamente, com comentários extremamente agressivos de pessoas que a gente nunca nem viu na vida. Concordo, gata, mas eu acho que é porque também ela entrou na internet num momento onde as pessoas não falavam tanto sobre hate, não falavam sobre essas consequências que a própria internet causa, né? Tipo, muitas pessoas acham que é terra sem lei, entendeu? Sendo que não é, tipo, não é. E pra quem ainda acha que isso não acontece, esses são alguns dos comentários que recebi ontem. E que ainda dá pra mostrar em piores. Querendo pagar de empática, cada um. Ela tá deformada, cheia de procedimento, que coisa feia. De uma menina bonita pra uma feia pra caralho. Essa moça é Vai tomar no... mongoloide. para você que queime no inferno. Gente, essa moça é mongoloide? Ai, gente, pesado. Gosto muito da nossa pequena tradição aqui na internet. De cada 5 anos esculhambar a Kéfera. Nos forma mais família, gente. É preciso isso? Eu fico assim... Eu acho que todo mundo deveria ter a autoestima do nosso amigo Rodrigo apresentador. Que é um grande exemplo de que sofre Muito hate na internet, entendeu? E ele usa tudo isso como combustível. Não, lógico, né? Cada um sabe lidar e tem suas fragilidades, sabe lidar com seus sentimentos e tudo mais. Ou tem a inabilidade de lidar com seus sentimentos em níveis diferentes, né? Por exemplo, a Kéfera, como eu falei, tipo, há muito tempo atrás, as pessoas mal falavam sobre saúde mental, ainda mais sobre saúde mental dentro da internet, sobre... Pra muita gente é mimimi. Exatamente, mas não, pra muita gente era um lugar de trabalho, um lugar de troca de energia e tudo mais, de conhecimento, e também troca de hate, né? Tem mais? Tem mais. Quantas pessoas vão ter que vir aqui falar que isso dói pra vocês pararem? Isso dói. É imensurável. A gente não consegue ter... Não dá pra dizer o quanto ela sofre ou o quanto a gente acha que isso pode ser banal ou não. A gente não pode dizer. Inclusive, lembro muito do PC Siqueira. Não que ele levasse hate e tudo mais. Mas se expor na internet, se você não tiver em dia com a saúde mental, pode ser um grande problema, né? E eu acho que todo mundo desse início, né, da internet, como o Whindersson Nunes, o PC Siqueira, a própria Kéfera, todo mundo meio que ficou um pouco malzinho assim da cabeça, sabe? Ficou um pouco... nitidamente perdeu o brilho, sabe? Que não foi tão saudável assim. Teve as pessoas perdendo o brilho. Um exemplo, olha a Luísa Sonza. Sim. Entendeu? Então... É porque não é só sobre o dinheiro, né? Não é só sobre... Óbvio, deu conforto realmente, mas é um aspecto que é o aspecto mental, né? É o aspecto mental. Tu pode ter dinheiro, pode ter um monte de coisa, pode ter conforto, mas se você não estiver bem de cabeça, não adianta de muita coisa, né? Fica aquele vazio e ainda mais quando você tem, tipo, pessoas que só metem hate em você. É complicado. Eu me simpatizo pela Kéfera, apesar de muita gente não achar isso válido, sabe? Vocês precisam entender de uma vez por todas que não existem pessoas públicas. Pessoas são pessoas e eu sou uma pessoa. Entendi. Nossa, faz sentido. E o que existem são espaços públicos e a internet é um espaço público. Isso que aconteceu comigo é só um pequeno exemplo da magnitude da maldade que foi normalizada aqui na internet. Realmente foi normalizada, gata. Não é uma mentira. Exato. Tipo, e não existem pessoas públicas. O tanto de páginas que existe aqui no Instagram, em outras redes sociais, de depreciação das pessoas.
onde as pessoas vão lá pra depositar hate mesmo. Nossa, às vezes aparece no meu algoritmo essas coisas, eu já coloco, poxa, eu não me interesso nesse assunto. E eu vou ser também polêmica aqui, chega a ser um humor hétero, sabe? Porque a gente que é gay, a gente tem um humor muito específico do nosso meio. E isso vem muito do humor hétero, onde não há escrúpulos, onde não há limites pras pessoas. Não podemos generalizar, Luquinha. Não podemos. Mas eu entendi o que você quis Você dizer. entende o que eu tô querendo Não, dizer. não são todos os héteros, mas sempre um hétero. Mas sempre um hétero. Mas olha, essa história de ela falar que não existem pessoas públicas. Pessoas são pessoas. Eu sou uma discordo pessoa... um pouco. Não, peraí. Eu entendi o que ela quis dizer. Porque realmente, se existissem pessoas públicas, o público, como todo ser humano, enfim, como toda a sociedade, tem todo tipo de gente. Tem gente boa, mas também tem gente tipo que não utiliza o espaço público físico de forma correta. Aqui, por exemplo, a gente mora aqui no centro de São Paulo. A gente vê um centro extremamente sujo, um centro que, tipo, enfim... Depreciado. E tu acha mesmo que essas pessoas que estão na internet não têm o mesmo espírito do que essas pessoas que estão aqui? Tipo, corresponde se existem pessoas que vão depreciar outras pessoas. Existem pessoas que vão tratar outras pessoas como se fosse lixo, entendeu? Mas, gata, realmente, o espaço da internet é público e você tá nele, então você se expôs. É como se eu tivesse exposto no meio da rua e alguém pudesse vir e me jogar tomate, sabe? Eu acho assim, tudo bem, ela desabafou. A gente pode ter esses dois tipos de pensamentos, entender que ela foi muito privilegiada. É bom a gente dialogar, como o Lucas falou, apesar de eu nem, enfim, fico logo sem paciência. Mas é isso, gente. Tipo, você tá bem, sabe? Usa todo o dinheiro que você ganhou na internet. Uma boa terapia. Deixa eu só ver o que tem mais aqui. E nos próximos dias eu vou continuar compartilhando aqui nesse espaço, nesse perfil que é meu. Isso mesmo, gata. Como foi a minha vida nesse contexto. E isso é um convite para todo mundo que quer construir uma internet mais saudável e mais segura. E para quem não quer isso, beijo, só tchau. nos seguir, É gata. isso aí, gente. Se você tá Vamos até seguir. aqui, comenta com a gente. Comenta com a gente, porque eu sei que se você tá aqui, você gosta muito da gente, pra estar assistindo aqui a gente, comentando sobre isso. E você é muito importante pra gente. Sim. A gente comentou recentemente aqui no vídeo que às vezes a gente fica meio brocochô quando tem poucos views, mas é muito importante que às vezes tem 50 views. Coloca 50 pessoas numa sala. Exatamente. Entendeu? Então são 50 pessoas que estão nos ouvindo, que estão parando o seu tempo pra nos ouvir e querer saber o que a gente tem pra falar, sabe? Isso é muito gratificante. E se impactasse, tipo, menos do que 50 pessoas, eu já estaria feliz, gente. Também. Tipo assim, eu fico... porque é óbvio, a gente quer chegar em números e tudo mais, mas assim, ao mesmo tempo, se acontecer, vai acontecer natural, entendeu? Então eu já tô feliz. Se você tá aqui, eu já tô feliz, de verdade mesmo. Fico muito feliz. Comenta, curte aqui, pra gente ver se você... Enfim, vamos fazer que nem aquela galera faz, né? Tipo, se tiver... Se você chegou até aqui, escreve Kéfera aqui embaixo. Não sei se vai funcionar. Se flopar, flopou, gente. Mas é isso. Estamos nos expondo aqui pra entender se alguém assiste a gente, pra ver se a gente impacta alguém, entendeu? Bom, então é isso. O vídeo de hoje foi esse. A gente comentou bastante, expomos muito a nossa opinião, que pra muita gente pode ser controversa, mas é o que a gente pensa. E eu vou falar que nem a Kéfera. E pra quem não quer, é isso. Aquele, né? Beijo. Tchau. Mas é isso mesmo? É isso. Então tá bom. Um grande beijo. E até o próximo. Até o próximo. Tchau, tchau.